início ao nosso culto nesta manhã. Graças te rendemos, Senhor. Graças te rendemos. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus fiel. O teu amor nunca falha. E nós te adoramos nesta manhã. Te adoramos, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te adoramos pela obra que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque conhecemos mais do Senhor neste tempo do que conhecíamos há um pouco de tempo atrás. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, tem nos ensinado os teus estatutos, os teus caminhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque dia após dia, teu Santo Espírito tem não somente cuidado de nós e nossas necessidades, mas tem tratado do nosso caráter, nos tem feito pessoas à semelhança de Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso alvo. Te adoramos, Senhor, te engrandecemos. Espírito Santo de Deus, nós rendemos graças ao Senhor por tua manifestação bondosa em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 92. Salmo 92. Coloque-se em pé, vamos proceder à leitura dos 2 primeiros versos deste salmo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos ler mais uma vez. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Amém. Graças a Deus. O hino de número 105, nós vamos cantar nesta hora. Vamos adorar ao Senhor com este hino. Eu peço a ajuda da nossa irmã Marta, por favor, para cantarmos este hino nesta hora. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor. Augusto Jeová, que na terra e céu criou,
Eu convido a igreja a, se possível, colocar-se de joelhos para esse próximo tempo de oração, confessando os nossos pecados, conversando com o Senhor, pedindo que o Espírito Santo ilumine o teu interior, o teu coração, e traga a santidade dEle para este lugar. Traga a santidade dEle para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Como filhos que conhecem, creem, experimentam o teu amor, nós nos aproximamos de ti, nós nos prostramos, reconhecendo erros, falhas, palavras mal colocadas, situações na vida que não glorificam o teu santo nome, e confessamos, deixamos diante do Senhor, deixamos no teu altar, deixamos os nossos pecados aos pés da cruz. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Nós nos arrependemos de ofender a tua santidade. Nós nos arrependemos de palavras que não combinam com os lábios que louvam ao Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, pelos instantes que por causa da ira, de alguma situação, nós reagimos mal e não testemunhamos a tua presença, a tua existência em nossas vidas. Confessamos os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Eu pergunto se nesta manhã há alguém entre nós pela primeira ou segunda vez. Gostaríamos de reconhecer, se você está nos visitando, por favor, coloque-se em pé. Amém. Seja muito bem-vinda, querida, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir às pessoas perto da nossa irmã que nos visita aqui, a saúde representando a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Nós teremos um tempo diferente e especial no nosso culto desta manhã. Quero convidar o nosso irmão Elias para vir à frente, e ele terá uma participação que fala por si só. Então eu vou deixar que ele conduza esse momento a partir de agora. Irmão Elias, por favor. A graça e a paz, meus irmãos. Há muito tempo que a gente não está aqui na frente, né, para cantar ou participar com a igreja. Então, eu vou dizer o que aconteceu. Eu sempre fui, a gente frequenta essa igreja, a gente é membro dessa igreja, e sempre cantava, mas as mesmas músicas. Aí começava aquela fila, né? Cantava essa música, quando terminava aqui, voltava aqui de novo, ia terminando, aí voltava aqui de novo, e sempre eu falei, acho que vou parar um pouquinho, vou pensar o que Deus quer de mim, né? E eu dei uma pausa mesmo, até que veio o pastor Ismael, e bem na época que o pastor Ismael veio, eu estava falando com Deus e tentando compor algumas músicas novas, porque quando a gente compõe,
a gente está falando diretamente com Deus e Deus manda as palavras, e a gente tem comunhão com Deus e a gente sente o que Deus está enviando, né? Então, é uma participação que a gente quer com os irmãos também, sentindo aquela presença de Deus através das palavras, através da música que a gente vai cantar, sabendo que é inspiração divina. Então, eu compus 10 músicas. E vou começar, então, a cantar, não toda semana, mas a gente vai cantar. Eu prometi para o pastor Ismael, eu vou cantar regularmente, agora não sei se de quanto em quanto tempo, mas eu sei que eu tenho algumas músicas para cantar, né? E eu fiquei contente, estou contente, porque o CDzinho saiu, o CD está lá na frente, inclusive, e compus 10 músicas, estão as 10 músicas. Uma das músicas, então eu fiz para cantar com a Miriam. Porque isso aqui, eu nem estava pensando nos 40 anos de casado, né? Mas foi estratégia de Deus até. Porque eu falei comigo, eu vou comprar uma música para cantar com a Miriam. Mas depois que as coisas vieram à tona, a Miriam falou, olha, são 40 anos que nós estamos casados, né? E olha, justamente nesse ano, Deus te inspirou para compor uma música para cantar nós dois juntos. Então, domingo passado, nós comemoramos 40 anos de casados. E... Velho, né? Então, mas estamos aí, filho. Não tá? Tá bonito. Ela também. Tá lindo. Então, nós vamos cantar a primeira música juntos. Bom, uma ressalva. Depois que a Miriam começou a fazer quimioterapia, tratamento para o câncer de mama, eu não sei se for por causa desses medicamentos fortes, ela ficou praticamente surda. Ela tinha época que ela não ouvia nada. Agora ainda está ouvindo, no total mesmo, com os dois ouvidos, está ouvindo 40%, graças a Deus. Mas o interessante também, que Deus permitiu que ela gravasse, mas pouquinho antes de ela ficar totalmente surda. Deus é bom, né? Então, bem depois que ela gravou, parece que na semana seguinte, depois de 15 dias, ela perdeu totalmente a audição. Não posso cantar porque eu desafino. Também, eu não sei se as pessoas perceberam, eu já não estou mais cantando os hinos, glória a Deus pela Marta, porque eu canto totalmente desafinada. Eu canto e ouço desafinado, né? Hoje até eu falei para o pastor, glória a Deus, consegui definir bem a primeira música que a Denise tocou. Então, é um problema, assim, bem sério. Os médicos falam assim que é um problema muito sério, mas para Deus não é, pastor? Na igreja, amém? Fica do lado de lá, por favor. Então, nós vamos cantar a primeira música, mas a parte que a Miriam canta, ela vai cantar junto com o playback, porque ela ouve diferente da orquestração e tem hora que desafina, assim, sai torto, porque não escuta direito a orquestração também, não ouve nem direito o que ela está cantando, a melodia. Então, na hora que ela vai cantar junto com o playback, tá bom? O título da música agora é Tempo de Prosseguir. Você já teve situações em que o passado o atribulou. É provável que vieram dias maus que fizeram sua vida naufragar. Neste mundo a trajetória é assim. O fracasso, ele vem para nos desanimar. Nos esquecendo do que passou, devemos mesmo pra trás deixar. Avançando, vá adiante sem parar.
prosseguindo para o alvo alcançar. Olha à frente, caminha conquistar com alegre coração o que Deus lhe apontar. Esteja vigiando sem cessar, sempre alerta e atenção nas ciladas deste mundo. Procure, pois é em Deus a proteção que sustenta a terra e céus e também o universo. A Deus a honra, a glória para sempre e sempre. A Deus a honra, a glória para sempre e sempre. Amém. Você já teve situações em que o passado o atribulou. É provável que vieram dias maus que fizeram sua vida naufragar. Neste mundo a trajetória é assim, o fracasso ele vem para nos desanimar. Nos esquecendo do que passou, devemos mesmo pra trás deixar. Avançando, vá adiante sem parar, prosseguindo para o alvo alcançar. Olha à frente, caminha conquistar com alegre coração o que Deus lhe apontar. Esteja vigiando sem cessar, sempre alerta e atenção nas ciladas deste mundo. Procure paz em Deus a proteção que sustenta a terra e céus e também o universo. A Deus a honra, a glória para sempre e sempre. A Deus a honra, a glória para sempre e sempre. A Deus a honra, a Deus a glória para sempre e sempre. A Deus a honra, a Deus a glória para sempre e sempre. Amém. Aleluia. Toda a glória a Deus, né? Esse cântico é onde a gente está muito acostumado que nós temos que, e sabemos que nós temos que caminhar, que nós temos que continuar louvando a Deus, nós sabemos disso. Mas, de repente, Deus vem com uma nova ministração ao nosso coração. E onde, quando nós estávamos ensaiando aqui, e nitidamente o Espírito Santo, eu falei assim, o que Deus lhe apontar, né? Eu falei assim, o que Deus está me apontando neste momento, né? O que Deus está me apontando é aquilo que nós acabamos de cantar. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, toda a honra. Não importa as circunstâncias. A primeira coisa que Deus vai lhe dizer numa situação difícil, o que Ele vai te apontar. Continue adorando e louvando ao Senhor. Amém? Tanto cantando como vivendo cada dia. Amém? Então, toda a glória a Jesus. Mais uma vez, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias, bem recheada, né? Glória a Deus, Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Obrigada.
Obrigada, igreja. A incredulidade neste mundo é grande, a confiança em tudo menos em Jesus. Crê em suas próprias forças e nos bens, se alicerça em sua posição social, esquecendo que o sucesso está em Deus. Quando em desespero buscam falsos deuses, se os ímpios têm poder humano em si, nos cristãos habita o poder de Deus. Não há outro Deus além do Senhor, Deus verdadeiro. Ele é o Criador da terra e céus, como esse Deus jamais haverá. Ele é solução, resposta, enfim, à humanidade. A incredulidade neste mundo é grande, a confiança em tudo menos em Jesus. Crê em suas próprias forças e nos bens, se alicerça em sua posição social, esquecendo que o sucesso está em Deus. Quando em desespero buscam falsos deuses, se os ímpios têm poder humano em si, nos cristãos habita o poder de Deus. Não há outro Deus além do Senhor, Deus verdadeiro. Ele é o Criador da terra e céu, como esse Deus jamais haverá. Ele é solução, resposta, enfim, à humanidade. Não há outro Deus além do Senhor, Deus verdadeiro. Ele é o Criador da terra e céu, como esse Deus jamais haverá. Ele é solução, resposta, enfim, à humanidade. A humanidade.
Aquele que busca ao Senhor, bem-aventurado será. As ricas bênçãos cairão e prosperará. Adoremos a Deus, glórias a Deus, louvai o santo nome do Senhor. Vós que estais na casa do Senhor, cantai alegres hinos de louvor, erguei as mãos ao alto e adorai, porque o Senhor é bom, ouve a nossa voz, quando adoramos de coração, vem nos atender. Aquele que busca ao Senhor, bem-aventurado será. As ricas bênçãos cairão e prosperará. Adoremos a Deus, glórias a Deus, louvai o santo nome do Senhor. Vós que estais na casa do Senhor, cantai alegres hinos de louvor, erguei as mãos ao alto e adorai, porque o Senhor é bom, ouve a nossa voz, quando adoramos de coração, vem nos atender, vem nos atender. Eu te adoro, ó Senhor, amo suas leis no meu coração, para sempre as guardarei. Amém. Hoje à noite vou estar cantando aqui também. Quem quiser participar conosco? Obrigado, irmão Elias, parabéns pelo trabalho, graças a Deus. Depois, se você poderá olhar o CD, levar, tem preço já, Elias? R$20, muito bem, pode levar para ser abençoado e para abençoar também. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente e pedir à igreja que abra sua Bíblia no Salmo de número 150 e coloque-se em pé, por favor. Salmo de número 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E eu quero convidar a igreja, neste momento também, a louvar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Traga a sua contribuição como gesto de louvor e adoração. Venha cantando, louvando ao Senhor, guiados aqui pelo nosso Ministério de Louvor. Aleluia. Aleluia.
Pode trazer a sua oferta, por favor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia. Aleluia. Nós dedicamos, consagramos ao Senhor também esta expressão de louvor, Pai amado, através da contribuição financeira. Seja a bênção do Senhor sobre a vida financeira do teu povo, seja a bênção do Senhor sobre a provisão desta casa, desta igreja, e que o Senhor seja glorificado em cada testemunho, em cada milagre, Senhor, nesta área das nossas vidas, em nome de Jesus. Fique em pé ainda, vamos louvar ao Senhor ainda com mais 2 canções. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só
ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu louvor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, se és Tu, se és Tu. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é o amor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Aleluias, Deus, nós Te aplaudimos, ó Pai, nessa manhã e declaramos, ó Deus, que só Tu és digno de receber, ó Pai, o nosso louvor. Tu és digno de receber, ó Deus, toda a glória, Pai, pois Tu é toda a honra, todo o poder e toda a força, em nome de Jesus, ó Pai. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não, não há outro igual a Ti. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti, Senhor. Teu nome, Senhor. A Ti, Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Recebe este louvor do Teu povo. Recebe, Senhor. Recebe nossas vidas, Jesus, prostradas diante de Ti em adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta hora, através do cântico, através da oração, através da nossa atitude, Senhor. Recebe, Pai amado, em nome de Jesus, este culto a Ti, Senhor, quando apresentamos os nossos corpos e o fazemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Recebe os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, Pai. A nossa vida, Senhor, esteja sempre nas Tuas mãos, e os nossos olhos estejam sempre no Senhor, e possamos nos agradar dos Teus caminhos enquanto vivermos, Senhor, porque o Senhor nos faz conhecer os caminhos de vida. O Senhor é quem nos enche de alegria na Tua presença. Oh Pai, obrigado por Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu Teu Filho como o caminho, a verdade e a vida. E é com Jesus que nós nos aproximamos, e nós nos achegamos a Ti, e somos reconciliados contigo, Pai. É por causa de Jesus nós podemos clamar ao Senhor e dizer: Pai, Te adoramos, Pai, Te amamos, Pai, nós Te queremos, Pai, a nossa vida Te pertence, somos Teus, nosso coração é Teu, nosso futuro, nosso destino está em Tuas mãos. Convido você, irmão, irmã, a orar comigo, dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, confiamos no Senhor, se entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e sabemos que o mais Tu farás, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, forte, diga um aleluia, dê glória a Deus, expresse teu louvor, tua adoração, oração ao Senhor, porque grande é o Senhor, o nosso Deus. Ele é único, Ele é santo, Ele é eterno. Aleluia, Senhor. Olha o Teu nome, Jesus. Aleluia. Amado, amada, pode sentar. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Como igreja, queremos dar parabéns ao Elias e à Miriam pelos seus 40 anos de casamento. E é interessante o que eu vou dizer agora, no sentido de que hoje, quando vemos um casal completar 40 anos, 50 anos, 60 anos de casados, não só talvez pela longevidade de vida, mas pela perseverança no matrimônio, no casamento, muitos vão dizer assim: nossa, 40 anos, 50 anos, enquanto que isso deveria ser comum. Não é verdade, amados? Completar 30, 40, 50 anos devia ser algo muito normal. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, chegar a esse tempo de idade de casamento, infelizmente não é tão normal mais. Mas que seja no nosso meio, amém? Vamos orar por isso. Infelizmente, alguns casamentos não perduram. Mas no que depender de cada um de nós que estamos aqui, você que vai casar,
você que já está casado, lute pelo seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? E você que talvez passou pela infelicidade, né, de ter o seu casamento desfeito, confie em Deus, porque a graça dele é suficiente. Amém, amado? Sua vida está nas mãos de Deus. Mas eu quero parabenizar o casal também, porque não é só 40 anos de casado, mas 40 anos de casado nas mãos de Deus. E você possa completar muitos anos, você casado, muitos anos de casamento, nas mãos de Deus. E quem vai casar, case diante do Senhor e viva com Deus, em nome de Jesus. Amém, amado? Mas você que está descasado, você que não casou, Deus te deu uma família. Você pode dar uma olhadinha para o lado. Está aqui uma família também para você, em nome de Jesus. Amém? E Deus continue te abençoando, querido. Louvado seja o Senhor. E parabéns pelo seu CD, viu, Elias? Quando foi o último? Depois desse? Antes desse? Então, há 15 anos, o Elias havia gravado um CD. Eu imagino que deve ser o que ele contou aqui conosco, né? Ele cantava 1, 2, 3, 4, 5, aí voltava para o primeiro, né? Aí resolveu dar um tempo. E o Senhor, o nosso Deus, o abençoou com essas músicas, com uma mensagem muito forte, né? Uma mensagem que nos faz pensar mesmo a nossa fé. Nos faz pensar a maneira que nós vivemos e devemos viver a nossa fé. Que Deus continue te abençoando, Elias. Depois que você cantar as 10, Deus te deu outro. Amém? Glória a Deus. Amado, diga assim comigo: Jesus mostra para nós os melhores caminhos. Amém? Jesus não somente diz acerca de si, dando testemunho de quem Ele era, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Foi assim que disse Jesus. Mas Jesus também é aquele que mostra para nós os melhores caminhos. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, igreja, nesse sentido, que nesta vida existem muitos caminhos que nós podemos tomar, mas Jesus é o caminho para o Pai. E nesta vida, neste mundo, no dia a dia, nas decisões que temos que tomar, nas escolhas que precisamos fazer, quando existem muitos caminhos que podemos tomar, decidir, é Jesus quem vai nos mostrar em cada decisão qual é o melhor caminho. Então é Ele quem vai nos mostrar os melhores caminhos, nos dias, nos meses, nos anos de nossa vida, e nós devemos tomar. E para mim isso é tão forte, é tão significativo, que quando nós damos ouvidos a Jesus e o obedecemos, e temos essa convicção interior, o próprio Espírito vai testificando com o nosso Espírito, e nós sabemos que o caminho que tomamos, a decisão que tomamos, foi uma decisão segundo a vontade de Deus, ainda que neste caminho algumas coisas aconteçam, nos surpreendam, e nós pensamos assim: por que isso não deu certo? Ou por que dessa situação difícil? Eu quero dizer para você, não se atemorize no seu coração, nem se preocupe. Você está agindo sob a vontade de Deus, fica tranquilo. Deus permitiu, importava passar por essa dificuldade, porque o Senhor tem um propósito soberano, e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Amém? Quando nós pensamos nos reis de Israel, nós vemos que todos os reis de Israel passaram por algumas provas. Infelizmente, os 3 primeiros reis foram reprovados num primeiro momento. Saul foi reprovado, mas infelizmente insistiu no erro, e isso trouxe para ele o fato dele perder aquela intimidade que ele tinha com o pai, e ele desviou-se então
do caminho do Senhor e dos caminhos que no dia a dia, nas decisões que ele ia tomando, ele precisava da orientação divina. O seu sucessor, Davi, ele também errou, mas quando o Senhor veio e falou com ele, ele pôde, com o coração quebrantado e arrependido, retomar o caminho que o pai estava apontando, que o pai estava mostrando. Amém? Veja bem, quando Davi foi ungido rei sobre Israel, até o momento que ele de fato se tornou rei de Israel, passou muito tempo. E nós precisamos lembrar que foi nesse período da unção até a coroação que Davi compôs alguns hinos, salmos, e nós dizemos que estão entre os mais lindos da Bíblia. Foi neste período que Davi escreveu o Salmo 24. E pôde dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 23, né? Às vezes eu troco os números. Obrigado, Bispo Richard. Escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou em outras palavras, quando o Senhor é o nosso pastor, não sentiremos falta de coisa alguma, porque Ele é todo suficiente. Aí nós compreendemos o 37, quando diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amados, para meditarmos nesta palavra, diante desta breve introdução, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Eu quero dar uma continuidade aqui a um texto que nós compartilhamos no domingo retrasado. Domingo retrasado nós compartilhamos sobre a cura daquela mulher enferma que sofria de hemorragia já há 12 anos. Pudemos compartilhar ali como Jesus pôde reconhecer que alguém o tocou de uma maneira especial no meio de uma multidão. Como que Jesus reconhece as pessoas que com coração verdadeiro lhe buscam no meio de uma multidão. Como Jesus te enxerga em meio à multidão. E hoje eu quero compartilhar com você como Jesus, Ele não rejeita aqueles que o buscam, como Jesus mostra o melhor caminho para aquele que o busca viver. Jesus mostra o melhor caminho para aquele que o busca viver. Jesus aponta o caminho para que a pessoa que está ali buscando possa tomar uma decisão e ser abençoado. Possa encontrar nele as soluções, as provisões para as suas reais necessidades. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 40, nós vamos ler do 40 ao 42 e depois do 49 em diante até o 56. E diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Vamos dizer juntos isso? Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina.
e todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém. Amém, amados. Palavra, no verso 40, ela traz algo que para mim é de suma importância na nossa vida cristã e na nossa fé, na demonstração da nossa fé em relação ao Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu como é que nós estamos aqui numa multidão, podemos dizer assim, num bom grupo. Como é que nós precisamos ou devemos receber sempre Jesus? Diga comigo, com alegria. Com alegria, amado. Por quê? Para quê? Devemos receber Jesus sempre com alegria. Esse é o primeiro apontamento aqui nesse texto. No meio dessa multidão, existiam pessoas enfermas. No meio dessa multidão, existiam pessoas com problemas familiares. No meio dessa multidão, existiam pessoas que tinham situações na sua vida e que precisavam de ajuda, e que na nossa humanidade, elas não sabiam onde encontrar essa ajuda. No meio dessa multidão, é que estava a mulher que sofria 12 anos de enfermidade, e já tinha gastado todos os seus recursos, indo a pior na sua vida. No meio dessa multidão, foi que Jairo chegou, e do meio da multidão, que se aproximou de Jesus, e se prostrou diante dele. Mas uma característica desta multidão, algo comum nesta multidão, é que essa multidão recebe Jesus com alegria. Então, que nós possamos lembrar sempre que receber Jesus, que estar na presença de Jesus, estar reunido um com os outros, buscando o Senhor Jesus, prestando culto ao Senhor Jesus, alegria é necessária. Alegria é necessária. Por que eles se alegraram? Eu creio que foi cantado aqui porque eles se alegraram. O Elias cantou, nós cantamos louvor. Porque quando eles viram Jesus, eles devem ter pensado assim com eles mesmos: a solução chegou. Muito simples, a solução chegou. Vou ter meu problema resolvido. Vou saber que caminho eu devo tomar. A minha dúvida vai ser esclarecida. Quando Jesus chegou, a mulher enferma, de 12 anos de enfermidade, olha que interessante, né? A coincidência, se podemos dizer assim, a filhinha de Jairo tinha 12 anos. A mulher estava enferma há 12 anos. E, amados, aquela mulher enferma, quando viu Jesus, ela deve ter pensado consigo: agora sim, eu vou ser curada da minha enfermidade. Basta eu tocar na borda do seu vestimento. Quando Jairo pôde ver ali Jesus no meio da multidão, ele deve ter pensado: encontrei alguém que eu vou convidar para ir para casa comigo, que vai ser a cura para minha filhinha que eu amo tanto. Então não tem como o coração dessas pessoas não se alegrarem. Não tem como nós não nos alegrarmos na presença de Jesus. Não tem como não ficar alegre quando o Senhor manifesta a presença dEle, amado. Só o estar em comunhão com Jesus já é suficiente para nós ficarmos alegres. Amém? Diga assim comigo: a presença do Senhor já é suficiente para eu me alegrar.
E quando ele manifesta a presença dele, maior alegria ainda. Agora, olha só, o evangelista João, quando ele registra as palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz assim acerca de Jesus, que ele, Jesus, é quem tem alegria completa, suficiente para as nossas vidas. Ele diz que o gozo de Cristo seja completo em nossos corações. É isso que Jesus diz, para que o meu gozo, a minha alegria intensa, seja completa no seu coração. Meu amado, nós possamos nos encontrar aqui para os nossos cultos, mas que você diariamente, ao acordar, possa ter motivo para viver, e ao deitar, possa ter motivo para dormir em paz, lembrando sempre, Jesus é a nossa alegria, Jesus, a presença de Jesus é motivo de nos alegrarmos, ainda que, apesar de Jesus, a presença dele que se manifesta é motivo suficiente para nos alegrarmos. Quando Jesus regressou, a multidão o recebeu com alegria. Que você e eu possamos no dia a dia da nossa vida, cada manhã, dizer bom dia Jesus, e com alegria viver o dia com Jesus. Boa noite Jesus, e dormir em paz com Jesus. Um desafio. Eu creio que não vai ser difícil de nós colocarmos em prática, se fizermos isso de fato todos os dias da nossa vida. O texto diz que eles estavam esperando por Jesus. O verso 40 diz, porque todos estavam esperando por Jesus. Nós normalmente ficamos alegres quando nós esperamos algo, e aquilo que nós esperamos tanto vem. Quando nós desejamos algo, e aquilo que nós desejamos acontece, recebemos, não é assim? O contrário nos traz uma certa tristeza. Mas entende o seguinte, amado, esperar por Jesus, desejar Jesus, é algo pelo qual você jamais se decepcionará, porque Jesus jamais deixará de vir ao seu encontro. Sempre que você o buscar, tenha a fé de que Ele vem ao seu encontro, e que Ele vai estar contigo em cada momento de sua vida. O texto diz, porque todos que estavam ali, vamos dizer assim, porque todos o estavam esperando, e Jesus veio. Então o motivo da espera tornou-se uma realidade. Jesus era o motivo da espera deles. Jesus tem que ser o motivo da nossa espera. Tem gente que espera para ser feliz, ter uma vida financeira estabilizada, sem dívidas, sua casa própria, o seu carro, e um bom recurso para a aposentadoria. Isso é importante, é bom, mas não é isso que vai trazer a alegria verdadeira, permanente. Tem gente que espera casar, constituir uma família, ver os filhos bem, os netos, os bisnetos. É bom, como seu pastor, eu desejo que cada um de vocês possam não só ver os seus netos, mas ver os seus bisnetos, e ter o privilégio de transmitir até a terceira e quarta geração tudo que você tem recebido do Senhor, para que as promessas de Deus que vão aos que o temem até 1000 gerações sejam verdadeiras na tua casa e no teu lar. Amém? Mas eu quero dizer para você que não é isso que gera alegria, esta alegria aqui. Meu irmão, nós podemos buscar o reconhecimento social e alcançarmos posição social, podemos alcançar uma excelente posição social, onde as pessoas vão nos chamar de doutor, mesmo não tendo o título de doutor. Porque existe o verdadeiro doutor que fez o doutorado. Existe o verdadeiro doutor o doutor que, pela posição que ele ocupa, é chamado de doutor, mas não tem título nenhum de doutorado. Não é verdade? Eu quero dizer para você que não é isso que deve ser o motivo, não é isso que nós devemos esperar e que vai trazer alegria para nós. Mas o que vai trazer alegria para nós, amados, é a pessoa de Jesus.
é a pessoa de Jesus. Mais do que o que Jesus pode fazer, é a pessoa de Jesus. Como é importante nós andarmos com Jesus. Quando Jairo ele vê Jesus, então o texto diz aqui que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos e estava à morte. Interessante que essa parte do texto, ela difere em alguns detalhes da parte de baixo que nós não lemos, sobre a mulher enferma. Quando fala da mulher enferma, diz uma certa mulher, e não diz o nome dela. E mesmo depois dessa mulher ter se identificado, de ser reconhecida no meio da multidão, como a mulher que tocou Jesus e dele saiu o poder, que trouxe cura para ela, o nome dela continua desconhecido. No caso de Jairo, não. O nome dele é colocado logo de começo. Um homem chamado Jairo. Por quê? Evidentemente, Jairo não era um certo homem. Jairo não era qualquer um dos homens. Jairo era chefe na sinagoga. Era um homem importante, era um homem de posição social. Muito bem. Tanto homem de posição social, tanto homem abastado de recursos, quanto a mulher desprovida da posição e da dignidade social, e desprovida já de todos os seus recursos, ainda pior. Ambos tiveram que se chegar a Jesus prostrados. Ela foi prostrada, e Jairo, ao encontrar-se com Jesus, prostrou-se. Segundo lugar, na presença do Senhor, nós precisamos aprender a nos prostrar. Não importa a nossa riqueza ou pobreza, não importa a nossa posição social, se na escala de posição social é alta ou baixa, não importa a tradição do nome familiar nesse momento, não importa se tem família ou se é órfão, todos nós, ao chegarmos a Deus, devemos nos prostrar diante dEle. Prostrar-se diante dEle significa reconhecer, Ele é maior do que nós. Ele é maior do que eu. Ele é quem eu não sou ainda, mas Ele é aquele que pode mostrar quem eu devo ser. Ele tem o que eu não tenho e Ele pode me dar o que eu preciso. Mais do que o que eu quero, Ele pode me dar o que eu preciso. Amém, amados? Então, esse é o segundo aspecto. Eu gostaria de tratar aqui com os irmãos e apontar nesse texto. Não importa como você se vê no espelho. Eu já ouvi pessoas dizendo assim que não buscavam a Deus, ou que não vinham para a igreja, porque não se achavam dignas, merecedoras. Outra vez, conversando com um irmão, falando, meu irmão, mas coloca isso em oração. Esse irmão respondeu, pastor, eu não me sinto merecedor, digno de pedir isso para Deus. Mas quem? Quem é? Tudo é pela graça. É pela graça que nós nos aproximamos. A palavra diz que nós devemos nos aproximar confiadamente diante do Senhor, diante do seu trono de graça. Então o caminho da graça. E neste caminho, eu vou me prostrar, vou me humilhar, porque eu reconheço que o que eu vou receber dEle, eu vou receber porque Ele é o Deus de toda a graça. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, não é porque eu tenho direito, mas é porque Ele me ama, Ele quer me dar, Ele quer agir, Ele quer fazer. Amém, amado?
Eu vou me aproximar de Deus por causa do grande amor que Ele tem para com a minha vida. E por esta fé de que Ele é o Deus de toda graça e que Ele me recebe. E nós aprendemos essa dimensão da graça de Deus, que nele não há acepção de pessoas. E as Escrituras dizem, Deus não faz acepção de pessoas e julgará a cada um segundo as suas obras. Deus não faz acepção de pessoas. E mais, a palavra diz que Ele conhece os que lhe pertencem. Esses jamais serão confundidos. Ele conhece. O extraordinário é que a certa mulher, a gente já compartilhou isso, a certa mulher, ela tornou-se filha, salva, cheia de paz e livre. E Jairo, chefe da sinagoga, quando ele já chega a Jesus, com o coração carente da pessoa de Jesus, por causa da filhinha dele que estava doente, ele vai encontrar em Jesus alguém que vai caminhar com ele. Eu quero concluir esta palavra. Nosso horário não vai nos permitir ir para a segunda parte. Pretendo fazer isso numa outra oportunidade, mas quero concluir esta palavra agora, lendo no verso 42, essa parte que não foi lida, porque ela está colocada no bloco seguinte, e fala sobre a mulher enferma. E diz assim, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Com quem que Jesus ia além da multidão? Com Jairo. Você pode dizer isso comigo? Jesus ia com Jairo. Eu quero terminar essa palavra nessa manhã dizendo assim, Jesus está indo com você. Jesus está indo com você. Jesus vai com você para casa, Denise. Jesus vai com você, não importa por onde você passar nesta vida, ou pelo que você tiver que passar nesta vida, Jesus está indo com você. Você prostrou-se diante dele, você que recebeu Jesus com alegria, Ele está indo com você. E se você que está aqui hoje ainda não fez isso, não se prostrou verdadeiramente diante dele, e não recebeu com alegria, se você faz isso hoje, ele vai com você a partir de hoje. Certa vez eu ouvi essa expressão de um pastor, não me lembro quem, e eu tomei ela para mim e já usei algumas vezes, talvez muitas vezes. Não importa para onde eu vou, não importa que eu não saiba para onde eu estou indo, o mais importante é saber com quem eu estou indo, e que Ele está me conduzindo, é saber com quem eu estou indo, e que Ele está me conduzindo. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Começou a ir. Abraão sabia com quem ele estava indo. Meu irmão, quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, e realmente me dispus e fui atrás do que era necessário, para hoje eu poder estar pastoreando, eu entendi que eu não saberia, muitas vezes, para onde eu estaria indo. Em uma das idas, o bispo Richard, que foi instrumento de Deus para me mandar, né, bispo? Aliás, uma não, 2 vezes. Para Pato Branco e para Cascavel. Aqui para Curitiba foi o bispo João Carlos. Gente, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia morar em Pato Branco. Muito menos em Cascavel. Quanto mais em Curitiba.
Mas em todo esse tempo, em todo esse caminhar, eu sei quem estava indo comigo. Que você saiba quem está indo com você. E lembre-se, Jesus está indo com você, amém? Vamos nos colocar em pé, amados. Jesus é quem vai nos orientar. Jesus é quem vai nos mostrar os melhores caminhos. Porque Ele vai com a gente. Ele vai estar com a gente. Ele vai na frente. Ele vai no comando. Feche seus olhos. Curva o seu rosto um pouco. Nós vamos orar. Você tem decisões que você precisa tomar. Coloque agora diante do Senhor. Decisões pessoais, decisões familiares, decisões na sua área e vida profissional. Às vezes até escolha de carreira. Você que está namorando, você que ainda não está namorando. Decisões sobre o casamento. Caminhos que você precisa tomar. Que Jesus esteja indo com você. Em cada decisão, você não decida sozinho. Jesus possa estar te conduzindo. Talvez algumas mudanças que precisam acontecer na sua vida. Deixe que Jesus esteja no comando. Apenas o receba com alegria. Prostre-se diante dele, reconhecendo que ele é maior que você. E você precisa dele. Como está escrito, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E deixa ele agir na tua vida. Agindo, Deus, quem o impedirá? Deixa ele agir. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque Tu enviaste a este mundo o Teu Filho amado Jesus. E porque Ele veio para mostrar a nós o Teu amor, a Tua infinita graça, para nos ajudar a caminhar neste mundo turbulento, para vencer os obstáculos, as lutas, os problemas de cada dia, na força que Tu nos dás pelo Teu Espírito. Louvamos-Te porque Jesus está aqui, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque Ele está aqui para nos convidar a andar com Ele, a seguir os seus passos e a vencer como Ele venceu. Porque esta é uma promessa que Ele nos dá. Porque eu venci, vós vencereis. Não importa, Senhor, as lutas, os problemas pelos quais nós estamos passando. Sabemos, Senhor, que Tu estás conosco. Tu és a nossa força, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa esperança. Mesmo quando vivemos na incerteza, nas dúvidas, sabemos que Tu estás conosco, que Tu caminhas ao nosso lado em cada momento. Por isso, Senhor, agora colocamos no Teu altar as nossas vidas, para que Tu tomes conta de nós, fortaleça a nossa fé e nos ajude a caminhar cada dia, conforme a Tua soberana vontade. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Antes de nos assentarmos, eu gostaria de dar um pequeno testemunho. Eu estava ouvindo o Elias e a Miriam cantando aqui. Em 1965, nós viemos para Curitiba.
ficamos aqui 4 anos. O Elias e a Miriam eram jovens na igreja, estavam solteiros ainda, namorados. Foi um tempo muito difícil, a época da Revolução. Em 1968 saiu o AI-5, aquele decreto que tirou a liberdade. Nós estamos vivendo uma crise muito séria aqui na igreja, uma crise entre os jovens e os mais velhos. Ambos os lados tinham razão em certo sentido. Jovens lutando pela liberdade, enfrentando a polícia, alguns deles perderam muitas coisas. Os adultos mantendo a igreja, lutando pela igreja. Foi um tempo muito difícil. E eu me lembro que um dia eu estava pregando aqui, e alguns daqueles jovens rebeldes, não contra a igreja, nem contra o Senhor, mas contra aquela situação, estavam sentados aqui nesse segundo banco. E um dos jovens, enquanto eu pregava, colocou os pés sobre o banco da frente e abriu o jornal. Enquanto eu pregava, ele lia o jornal. Era um protesto. Eu continuei pregando da mesma maneira. E eu me lembro de uma coisa que o Elias sempre fazia. Eu pedia, Elias, canta um hino. E o Elias cantava. É o hino 341. Que segurança eu tenho em Jesus. Miriam, vá para o piano. Elias, cante para nós. Que segurança eu tenho em Jesus. E que as expressões desse hino, 341, sejam uma expressão da nossa fé. Nesta manhã que nós ouvimos Jesus falando conosco. Jesus dizendo, eu quero ir com você. Não importa para onde. Eu quero estar ao teu lado. Aconteça o que acontecer, mesmo quando você está enfrentando a morte, quando não há esperança de vida. Eu estou aqui. Elias, cante para nós o hino 341. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria dele senti. Anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador.
esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está precisando dizer a Jesus: eu quero andar contigo. Esta é uma oportunidade. Se você quer hoje tomar uma decisão séria com Jesus, de ir com Ele, aconteça o que acontecer, dê um passo à frente. Entregue a sua vida para Jesus. Faça isso nesta manhã, para que você caminhe com segurança neste mundo de tribulações, de lutas, de incertezas, de morte. Este é o momento do altar. Eu não combinei nada com o pastor, mas o Espírito está nos dirigindo nesta manhã. Enquanto está tocando a música, se você quer, venha ao altar. Faça isso, porque este é o momento de você colocar a tua vida inteiramente com Jesus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: a cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim:
Na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Aleluia. Graças a Deus. Quando você estiver saindo, você poderá pegar no cenáculo que já chegou. Também nós temos começado a disponibilizar sermões que temos ministrado na igreja em CD. Você poderá adquirir o seu. Também tem o CD do nosso irmão Elias, lá está à venda. Daqui 15 dias o Encontro com Deus de Homens, tá? Se você não fez a tua inscrição e deseja participar, faça rapidamente. Tá bom, queridos? Nós temos aquela caixinha que contém os pedidos de oração. Agora fica no hall de entrada. Tem um lugar especial produzido lá para ela, para você colocar os seus pedidos de oração, para você pegar o seu boletim e os demais panfletos e avisos que nós temos, ok? São esses avisos, né? Nós vamos ter nosso tempo de intercessão e vamos receber a bênção encerrando esse culto. Vamos orar pelo nosso coral, que hoje estará sendo enviado para abençoar uma outra igreja, uma igreja IPI aqui em Curitiba. Vamos interceder para que eles levem esta unção, este poder da presença do Senhor enquanto ministram. Fecha os teus olhos. Começamos a lembrar agora das pessoas, dos pedidos de oração. Há 2 crianças que nós estamos acompanhando em oração. Uma é conhecida do pastor Sérgio Furtado, está aqui em Curitiba tratando de leucemia. Outra é sobrinha do Lorival e da Lisete, também está com um câncer extremamente agressivo. Vamos orar pela Marina. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós concordamos em oração pelas pessoas que estão com lutas, dificuldades. Continuamos pedindo cura. Nós cremos que o Senhor cura. Continuamos pedindo o favor do Senhor agora por aqueles que não vieram à igreja. Abençoa aquelas pessoas que estão assistindo ao culto via internet e naquilo que elas têm depositado diante do Senhor, que o Senhor possa fazer milagre na vida dessas pessoas, não importa onde estejam. Abençoa, Senhor, esta família de fé. Senhor, muitos milagres, ó Deus, nós queremos ver no meio do teu povo, para a glória do teu santo e bendito nome. E que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida para todo sempre. Amém e amém. Vamos nos saudar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.